Bem-vindos a mais uma conversa conosco. Hoje vamos mergulhar num tema sempre atual, a privacidade no mundo digital. Olá, Temos aqui um material interessante, um texto do Edson Zogby, de 2010. Já nessa altura, ele refletia sobre esta nossa exposição crescente online. sim, E deixavam uma ideia, algo provocadora. Será que a nossa tranquilidade depende mais da nossa conduta na rede do que propriamente de uma privacidade total? é um ponto de partida curioso, sem dúvida. Especialmente pela data de 2010, quer dizer, foi um momento peculiar na evolução da internet. Exato. As redes sociais a explodir, os smartphones a começar a ser mais comuns. Mas talvez ainda sem a noção da escala da recolha de dados que viria depois, não é? Olhar para esta perspectiva do Zogby permite-nos revisitar um pouco as raízes destas discussões. E qual é então o nosso objetivo aqui hoje? Pronto. A nossa ideia é explorar a fundo os argumentos, a lógica que ele apresentou nesse texto específico. Perceber as nuances, ver como é que ressoam hoje, mas sempre fiéis ao que está na fonte. Entendido. Então vamos pegar nessa ideia central que o texto avança, a de que a exposição se tornou, de certa forma, inevitável. Sim, O Zogby aponta a globalização, o aumento da população e, claro, a tecnologia, certo. como fatores que tornam a ideia de privacidade total, bem, quase uma fantasia. Parece que o próprio mundo moderno nos empurra para fora das sombras, não é? É isso. O texto até fala no complexo do Big Brother, sabes? Aquela referência ao 1984 de Orwell, Ah, sim. como essa reação natural, quase visceral, que temos contra a sensação de sermos vigiados. Mas a abordação do autor é bastante pragmática. Como assim? Ele argumenta que, apesar dessa resistência ser compreensível num mundo tão interligado, escapar totalmente a alguma forma de monitorização ou de registro de dados é na prática irrealista. E é aí que entra aquela ligação curiosa ao caráter. Se a exposição é quase um dado adquirido. Exato. O texto parece sugerir que a nossa paz de espírito vem mais da forma como lidamos com isso, das nossas ações online, da nossa integridade. É isso? Parece ser essa a linha de pensamento, sim. Quer dizer, se não podemos controlar totalmente se somos vistos ou registados, podemos controlar o que é visto através do nosso comportamento. Uhum. A tranquilidade nesta ótica não viria da ausência de pegadas digitais, mas da confiança na natureza dessas pegadas e na nossa consciência tranquila. É uma transferência do foco, então, do controle externo para a responsabilidade individual. Lá está. Pelo menos é o que o texto parece sugerir. Faz sentido dentro dessa lógica, mas, olha, o texto não mete toda a exposição no mesmo saco, pois não. Faz distinções entre tipos de invasão. Não, não. Tenta categorizar. Começa pelo quê? Pela espionagem mais clássica. Sim, define como espionagem clara a obtenção de informação em ambientes, digamos, fechados, sem tecnologia como intermediária. Tipo uma conversa privada numa sala. Exatamente. Gravada ou escutada secretamente. Se essa informação é depois divulgada, seja pela polícia, por paparazzi ou por gente mal intencionada, como o texto diz, Cai nessa categoria? ele até questiona se os paparazzi são gente mal intencionada, não é? Sim, lança essa pergunta de forma algo retórica. É uma nuance. Interessante essa questão da interação tecnológica e contrapõe isso com o quê? Com a acumulação de dados do dia-a-dia, Precisamente, o exemplo que ele dá é o uso de cartões de crédito a débito. que deixam um rasto. Um rasto associado ao nosso nome, onde compramos o quê e quando. E o Zogby sublinha que isto, mesmo em 2010, não era propriamente uma novidade radical. Já havia bases de dados de clientes, programas de fidelidade. Claro, mas então onde é que fica a linha? Se esses dados são acumulados, isso é ou não invasão de privacidade, segundo o texto? Bem, a perspectiva que ele apresenta é que a acumulação por si só não define a invasão. Então o que define? O fator decisivo, segundo ele, é o contexto e o uso que é dado a esses dados. Ah, ok. Há uma diferença, argumenta-se, entre um banco analisar padrões para detectar fraude, por exemplo, e uma empresa vender esses dados a terceiros para publicidade não solicitada. Portanto, a avaliação depende da finalidade e das consequências. Exatamente. O uso é que determina se é ou não invasivo, na lógica do texto. Pronto. Essa ideia de que o contexto e o uso são cruciais parece ser um fio condutor e leva-nos a outra diferenciação que o texto faz, a gravidade do dano. Sim,
Nem toda a interação digital indesejada tem o mesmo peso, certo? O spam, por exemplo. O spam é tratado de forma relativamente leve. O texto classifica-o como um delito, sim, mas principalmente como lixo informático. Apenas lixo. É visto mais como incómodo, uma perturbação, mas geralmente inofensivo na sua forma mais básica. Uma espécie de poluição digital de baixo nível. Mas a coisa muda de figura quando esse lixo vem com algo mais perigoso. Sem dúvida. Aí a conversa é outra. Quando o spam serve de veículo para vírus, malware, phishing ou software espião para roubar senhas, dados bancários. Aí já não é só lixo. Não. Aí o texto já classifica como um delito grave. A distinção é clara entre o que é apenas irritante e o que representa uma ameaça concreta, com potencial de dano real. Percebido. O potencial de dano é o critério. E depois o texto entra num exemplo mais complexo, não é? Com contornos políticos. A vigilância da NSA. Sim, aborda essa questão. Menciona que a NSA, a Agência de Segurança Americana, bisbilhotou o mundo, especialmente como reação ao trauma do 11 de setembro. E leva a discussão para outro patamar. Segurança nacional versus privacidade. Exato. E a perspectiva que o texto apresenta sobre isso é bastante direta. O que é que diz concretamente? Afirma algo como, para quem não tem nada a temer, o que quer que a NSA descobrisse seria, no máximo, curioso, mas sem grande importância. É preciso sublinhar que esta é a visão do texto, de 2010. Pois, é uma afirmação que hoje soa diferente, não é? Reflete muito uma forma de pensar da década pós-11 de setembro. A ideia de que a vigilância massiva só é um problema real para quem tem algo a esconder. Coloca o ónus na pessoa vigiada. Basicamente, assume uma espécie de equivalência entre querer privacidade e ter intenções dúbias. É uma perspectiva datada, talvez, mas era a que estava no texto. Olhando para trás, sim, parece quase de outra era com tudo o que se soube depois. Mas, voltando ao texto, esta linha de pensamento reforça a ideia de que o julgamento sobre o que é aceitável ou não é muito subjetivo. Lá está. O texto conclui essa parte reconhecendo isso mesmo, que a questão do bem e do mal no uso de dados e na vigilância é antiga, é complexa e varia imenso. Depende da cultura, dos valores. Da cultura local, dos valores individuais e, crucialmente, das intenções de quem usa a informação. Não há respostas fáceis nem linhas vermelhas universais, segundo Zogby. Reconhece a complexidade. E toda esta complexidade e subjetividade parece que desemboca no dilema central para ele em 2010. Temos de escolher entre conectividade e privacidade. Sim, ele coloca mesmo perguntas retóricas fortes nesse sentido. Do género. Estaríamos dispostos a andar para trás no tempo? Abdicaríamos da conveniência do online banking, das redes sociais, da comunicação instantânea, em troca de mais privacidade? São perguntas para fazer pensar sobre o valor que damos a cada uma. Exatamente. O que é que pesa mais na balança para cada um? E qual era a resposta, a tendência que o texto identificava na altura, em 2010? Bem, a observação de Zogby era clara. A tendência global pendia e muito para a adoção da tecnologia. Estar a ganhar. A conveniência a superar as preocupações com a privacidade, para a maioria. Essa era a leitura do texto na altura. O texto até usa uma analogia histórica para ilustrar isso, não é? Com a religião e a televisão. Correto. Recorda como algumas correntes religiosas inicialmente condenaram a televisão, viam-na como algo disruptivo. E depois? Com o tempo, muitas dessas mesmas correntes não só aceitaram a TV, como criaram os seus próprios canais. E o texto menciona, como sinal dos tempos em 2010, que até o Papa já tinha Twitter. Que na altura era um símbolo dessa penetração da tecnologia em todo o lado. Transformadoras costuma dar lugar à adaptação. A implicação era que o mesmo poderia acontecer com a conectividade digital. Uma aceitação crescente, impulsionada pelos benefícios, contra reações extremas, então. Sim, o conselho implícito era: antes de decidir partir para a caverna e desligar-se de tudo, é preciso ponderar bem as vantagens e desvantagens. E a conclusão a que ele parecia chegar? É que para a maioria, a balança penderia para o lado de continuar conectado. Uma visão pragmática. Talvez até um pouco resignada à maré tecnológica, mas focada nos benefícios percebidos. Sim, um pragmatismo informado pela observação social daquele momento. Reconhecia o dilema, as preocupações eram válidas, mas a análise sugeria que o desejo por conectividade era a força dominante. Mas
Atenção, o texto não defendia uma imersão total e a crítica, pois não. Havia um reconhecimento da importância de momentos de desconexão. Sem dúvida. Admitia explicitamente o prazer e até a necessidade de escapar da tecnologia em certas situações. Como quais? Momentos de intimidade, como um encontro romântico, ou períodos de descanso, como as férias, não era uma apologia da exposição constante. Era mais um reconhecimento de que a tecnologia se estava a tornar o pano de fundo. Da vida moderna e que cabia a cada um encontrar o seu equilíbrio. Exato. E depois temos aquela nota final um bocadinho peculiar, aquela sugestão sobre os paparazzi. Ah, sim, essa conclusão algo humorística, talvez irónica. O que é que ele sugere mesmo? Sugere que se a pessoa tivesse a consciência tranquila, talvez até pudesse dar uma dica a um paparazzo para garantir uma boa foto numa revista cor-de-rosa. É uma forma estranha de rematar. É, parece reforçar de maneira um bocado torta a ideia central sobre o caráter. Se não há nada de relevante a esconder, a observação externa perde o seu poder de intimidação. Quase a dizer, a verdadeira privacidade talvez esteja na consciência limpa, mais do que em muros altos. É isso. Pode ser interpretado assim. Reflete o tom geral do texto, pragmático quanto à inevitabilidade da exposição, mas a pôr a tónica na agência individual, na conduta como fonte de tranquilidade. Ok, vamos tentar então sintetizar as ideias-chave que exploramos deste texto de 2010 do Zogby. Força. Primeiro, a noção de que a privacidade total é uma ilusão na era digital. Uhum. Segundo, a importância de distinguir níveis de recolha de dados e intrusão, o contexto e o uso são cruciais. Certo. Terceiro, a observação de uma preferência social pela conveniência e conectividade, mesmo com preocupações sobre privacidade. Sim, na altura. E, por fim, esta ideia recorrente de que a tranquilidade depende mais do caráter e do comportamento online do que de evitar a exposição. É uma boa síntese. E é interessante ver como, apesar de ser de 2010, muitos destes pontos continuam no centro do debate. As tensões não desapareceram. Pelo contrário, conveniência versus controlo, a dificuldade em definir limites, o papel da tecnologia versus o comportamento, são temas que só ficaram mais complexos com a Big Data, a IA, etc. Revisitar esta perspectiva ajuda a contextualizar a evolução disto tudo. Sem dúvida. Ajuda a perceber de onde viemos e talvez a questionar algumas das nossas próprias ideias atuais. E isso leva-me a um pensamento final. Algo que o texto menciona de passagem, mas que talvez mereça mais reflexão. Diz. A análise foca-se muito nos fatores externos, a tecnologia, as empresas, as agências. Mas, pegando naquela ideia do caráter, Sim, onde queres chegar? sim, queria lançar esta questão para quem nos ouve. Para além da vigilância externa, das leis, das ações de terceiros, até que ponto é que a nossa própria conduta online, Uhum. as escolhas que fazemos sobre o que partilhar, como interagimos, a nossa pegada digital voluntária, até que ponto é que isso molda a nossa experiência individual de privacidade? E, talvez mais importante, a nossa sensação de tranquilidade. É uma excelente questão. Será que a chave para a nossa paz de espírito está tanto ou mais nas nossas mãos do que nas dos outros? É muito pertinente. Desloca o foco da ideia de sermos apenas vítimas passivas da tecnologia para a de sermos agentes ativos neste ecossistema. Põe a tónica na responsabilidade pessoal. Exatamente. Não para diminuir a importância da regulação ou da ética das empresas, claro, mas para complementar a equação. Como é que as nossas ações, a nossa autoconsciência digital, contribuem ou não para o nosso bem-estar e segurança percebida online? É, sem dúvida, algo em que vale a pena pensar.